Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos sobre nós, no início desta aula, as luzes do Espírito Santo, para que possa iluminar as trevas de nossa ignorância e nos conceder a luz que vem de Deus, para que assim possamos aprender juntos tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos lá. Estamos agora falando a respeito da vocação de Moisés. Estamos naquele contexto o qual Deus se apresentou a Moisés como uma visão de uma sarça ardente, né? Um fogo místico, um fogo que, como diz o próprio texto sagrado, e também na visão de Flávio Joséfo, né, que conta a história dos Hebreus, se diz que é um fogo que ardia, mas não se consumia, significando que tudo que estava à volta do fogo não pegava fogo. Realmente algo misterioso. E ali então existe uma ação miraculosa de Deus. E Moisés, com sua característica de sangue hebreu, com educação egípcia, né, com habilidades de bom soldado, de combatente, está ali curioso. E ele é atraído por aquela sarça ardente. E é mais ou menos assim mesmo que funciona. Deus, ele atrai os seus eleitos. Você está se sentindo uma pessoa atraída por Deus? Não resista. Deus, ele quer algo de você. Não tenha medo. Padre, mas Deus é Deus. Eu sou uma pessoa frágil, fraca. Não se esqueça. Aprendemos e ensinamos nas aulas anteriores que Deus, ele quer manifestar a sua glória através de nossa fraqueza, de nossa impotência, para que muitas pessoas à nossa volta vejam e tenham experiência de Deus através das pessoas fracas e frágeis. Moisés está sendo atraído por Deus. E ali então começa aquele diálogo, né, o qual eu dizia, que nos fez recordar um pouco aquela pintura da Capela Sistina, né? Deus querendo tocar ao ser humano. E ali se vê muitas interpretações, né? Uma delas se diz que Deus está lá naquela pintura fazendo todo esforço para alcançar o ser humano. E o ser humano, ele, né, está lá meio que lento, meio que em estado de letargia, se vai tocar até Deus, né? Se nota naquela pintura, né, por algumas interpretações, que
o primeiro e grande esforço é de Deus. Ele vem até o nosso encontro para nos tocar. E o ser humano, por vezes, ele se sente essa criatura distante de Deus, que tem dificuldade para se encontrar com Deus. Mas como eu bem dizia, note bem que Moisés, ele está cumprindo com a parte dele. Ele está indo descobrir o que está acontecendo. Ele agora se sente uma pessoa tocada, tem alguma coisa acontecendo naquela sarça ardente e na vida interior de Moisés. A sua vida espiritual está sendo tocada, porque existe uma espécie de atração, né? Vamos lembrar aqui que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou os primeiros pais, Adão e Eva, naquele estado que nós chamamos na teologia, já dentro do estado de graça santificante. Os nossos primeiros pais, eles já tinham um gozo sobrenatural, uma felicidade sem fim de estar na presença de Deus. A alma, né? Aquele momento que Deus insufla o seu hálito, a ruá de Deus, o Espírito de Deus, sobre as narinas do homem feito do barro, ali então tem a vida de Deus. Então, na natureza humana, existe ali a natureza divina. Por isso que o homem e a mulher, ele é atraído por Deus. Existe uma espécie, podemos dizer assim, de imã, né? Então, Deus, ele o homem e a mulher, ele é inclinado para as coisas sagradas. Então, onde existe ali a essência de Deus, a manifestação de Deus, o homem ou a mulher, ele é atraído. Moisés, ele está sendo atraído. Mas antes que Moisés chegue no local, então Deus, ele começa a dialogar, ele começa a interagir, conversar, né, se revelar. Né? Aprendemos em um dos documentos da igreja, depois nós vamos ver isso, né, nas primeiras aulas que nós formos ver sobre os ensinamentos, doutrina da igreja, sobre moral cristã, sobre os ensinamentos do magistério da igreja. Nós vamos ver que Deus se revela em toda a história veterotestamentária. Ele vai se revelando, ele se dá a conhecer aos poucos ao ser humano. E aqui então acontece essa ação divina por parte de Deus que começa a se revelar a Moisés. E ali há um diálogo. Moisés é atraído, ele quer ir até onde está Deus, né? Podemos dizer assim. Mas ali então a voz de Deus diz a Moisés, ao mesmo tempo que chama, diz a Moisés: não te aproximes deste local, porque esta terra é santa. E Deus então diz a Moisés: tire a sandália dos seus pés, porque onde você vai pisar é santo. Entre tantas interpretações que podem existir por aí, uma delas que muito me agrada é uma que Santo Agostinho diz, que fala que as sandálias de Moisés, né, pisadas sempre na terra, no chão do dia a dia, trouxe em suas sandálias várias marcas, sobretudo algumas marcas pecaminosas. Basta lembrar que Moisés, nos capítulos anteriores, já teve algumas brigas e uma delas encerrou-se em um assassinato. Moisés brigou com o egípcio e matou. E depois teve outras brigas, né? Mesmo Moisés sendo um eleito de Deus, não significa que ele está totalmente isento de atitudes pecaminosas. Isso é bom para nós aprendermos. Todos os cristãos, desde o dia do seu batismo, quando recebem a primeira comunhão, devem aprender a se guardarem
dos erros da vida diária, porque senão, mesmo sendo batizados, recebendo a Santíssima Comunhão, podem cometer atos que não são virtuosos. Aconteceu com Moisés, por ocasiões específicas que nós estudamos nas aulas anteriores. Se você não ainda viu, ou se você quiser rever a aula, é bom voltar lá, dê uma olhadinha. Mas Moisés, ele traz consigo então alguns erros. E Deus, ele já conhecendo, né, o coração, toda a essência de cada um de nós, homens e mulheres, o Salmo 138, né, nos alerta sobre esta particularidade divina. Deus conhece todo ser humano, tudo, porque foi Deus que nos criou. Ele conhece tudo que existe em nossa consciência, em nossa memória, em nosso pensar. Você está pensando alguma coisa agora? Você que está acompanhando o curso? Deus sabe o que você está pensando. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você vai fazer daqui a alguns minutos, amanhã, depois. Deus conhece todos os pormenores de nossa vida. Deus sabe exatamente onde nós já andamos e onde nós pretendemos andar. Por isso, então, nesse texto bíblico, você escuta Deus dizendo a Moisés, né, uma espécie de exortação. Deus chama, assim Deus faz. Deus chama você para Ele. Deus quer que você se encontre com Ele, que você tenha uma experiência mística com Ele. Deus quer que você experimente as coisas do céu desde agora. No entanto, Deus, Ele também quer que você saiba que Ele sabe de todos os detalhes da sua vida. Então, aqui Ele diz para Moisés: se aproxime, Moisés, venha. Porque Ele chama Moisés, né? Pode ser um texto, pode ser algo meio que paradoxo, né? Algo meio que contraditório, porque você lê lá no texto que Deus se apresenta, chama Moisés, e aí de repente no mesmo versículo você vai falar: nossa, que Deus é esse? Porque agora Ele está dizendo para Moisés não se aproximar, né? Então não é algo contraditório, parece. Deus, Ele quer alertar que Moisés, para se encontrar com Ele, ter aquela experiência plena, cheia da graça na sua vida, para que Deus se manifeste totalmente na vida de Moisés, Moisés tem que deixar os seus erros para trás. Tire as sandálias dos seus pés. Ela está suja. Assim é a nossa vida quando nós cometemos erros, pecados. A nossa alma fica manchada mediante de Deus. Mesmo assim, Deus não quer que nos afastemos dele. Ao contrário, Deus quer ainda que sejamos aquela ovelha perdida, a qual deve ser encontrada. Mas quando Deus nos atrai, Ele quer que nós tomemos consciência da nossa vida de erro, uma espécie de autoanálise. O que nós vamos chamar, ali no Catecismo da Igreja Católica, de exame de consciência. Um autoexame de consciência. Perceber de fato que fizemos coisas que desagradaram a Deus e agora Deus, Ele quer nos purificar. Essa é a proposta de Deus a Moisés. Um chamado que faz com que ele tome consciência dos erros dele, mas não pare de caminhar em direção a Deus, porque Deus agora terá uma missão específica, terá uma missão
grandiosa para Moisés. Como eu bem disse na introdução do livro do Êxodo, em aulas anteriores, Moisés é aquele que é visto como um prenúncio, uma prefiguração do novo Adão, né? Chamado por vezes aí na linguagem bíblica de o novo Moisés. Quem que é o novo Adão? Quem que é o novo Moisés? É Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E por isso então ele receberá de Deus uma missão de grande envergadura, se assim podemos dizer, de grande substancialidade, e uma missão que será marcada no livro do Êxodo, até mesmo em toda a história veterotestamentária, neotestamentária e também em toda a história da igreja, porque sempre vamos nos arremeter a histórias bíblicas como esta do livro do Êxodo, por exemplo. E vamos ver agora então, nas próximas aulas, essa missão estupenda que Moisés vai receber de Deus. Fique junto conosco. Quem sabe, Deus não tem uma missão específica, singular, para você, onde quer que você esteja. Nos acompanhe, não deixe de estudar passo a passo esses momentos belíssimos da história veterotestamentária, que vai ali narrando a manifestação gloriosa de Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.